Hoje eu estou muito feliz de trazer aqui para vocês, do canal Que Diz a Física, um grande amigo meu, Felipe Alves, um astrônomo de Minas Gerais. Ele é físico de formação e ele anda abalando a área da radioastronomia aí no mundo. Então ele publicou 2 artigos muito bacanas nesses últimos anos e ele veio aqui hoje conversar com a gente um pouquinho sobre esses resultados. Então fica aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, gente, eu estou muito feliz de apresentar o meu amigo Felipe a vocês. É um amigo que dá orgulho a gente, dá orgulho de ser um brasileiro aí no mundo, né? Ele é um cara do bem, ele é um amigo meu lá de Minas Gerais, que eu conheci num evento da Sociedade Astronômica Brasileira, da SAB, lá no comecinho dos anos 2000, quando eu ainda estava na faculdade, ele também. A gente fazia física, né? Ele fez física lá na Federal de Minas Gerais, eu fiz física no Mackenzie, mas a gente se conheceu em Florianópolis, numa das reuniões da Sociedade Astronômica Brasileira, e a gente permanece amigo aí, né? Se vendo pela internet e acompanhando o progresso de cada um na área pessoal e na área profissional. O Felipe, ele tem feito uma trajetória muito bonita na área da astronomia, mais especificamente na área da radioastronomia. Então, ele fez um doutorado na Espanha, depois ele fez um pós-doc na Alemanha, e agora ele está num outro pós-doc no Instituto Max Planck, né, que não é para qualquer um. E ele tem aparecido bastante aí nos jornais e nas revistas, né, por conta das descobertas que ele fez recentemente. No ano passado, ele descobriu aquele pretzel cósmico, né? E esse ano ele acabou de sair aí nas notas e nos jornais especializados e falando um pouco dos resultados novos que ele obteve, todos relacionados às observações que ele faz com os maiores radiotelescópios mais importantes do mundo, que são o ALMA, no Chile, e o VLA, aqui nos Estados Unidos. E eu trouxe o Felipe aqui hoje para conhecer vocês, para conversar um pouquinho. Ele vai responder algumas perguntas que vocês fizeram. E então vamos lá conversar com ele. Então, olá, Felipe, muito prazer de te ver. Faz tempo que a gente não se vê, né? E eu estou muito feliz de ter você como nosso convidado, primeiro homem aqui convidado do nosso canal. E é uma honra mesmo conversar com você aí na Alemanha. Muito obrigada por aceitar aqui o nosso convite. Oi, Leca, o prazer é todo meu, tá? Tô me sentindo muito honrado de ser o primeiro homem entrevistado do casal, mas mais honrado ainda por poder participar desse canal maravilhoso que você criou, tá? Tenho muita admiração pelo tudo que você está fazendo, o conteúdo dele, acho de extrema importância, cientistas falando para a sociedade. Te admiro muito, então quem tem que agradecer aqui sou eu. Ah, Muito obrigado. imagina. Você é um desses amigos que a gente morre de orgulho, né, de ver por aí. Você teve uma carreira de sucesso até hoje, né, tem crescido aí na área, tem sido bem reconhecido, levando o nome do Brasil aí para fora. Então eu vou começar já te pedindo para falar aí desses 2 trabalhos que têm surgido aí, tem feito um burburinho na mídia, né, que foi o famoso pretzel cósmico, né, do ano passado, que você parece que todo outubro você desova um artigo aí bombástico, né? Então, se você puder falar o que aconteceu ano passado e esse ano, Claro. eu já posso colocar umas imagens aqui também. O legal desse trabalho é que ele começou no Brasil, pensando assim em grande escala, sabe? Quando eu fiz meu mestrado na UFMG com o professor Gabriel Franco, a gente trabalhou numa nuvem de formação estelar, uma nuvem de gás e poeira chamada Nebulosa do Cachimbo, Pipe Nebula. Uhum. E essa nuvem deu resultados muito interessantes. Era um outro tipo de estudo, era para estudar a distribuição do campo magnético nas nuvens. Só lembrar que o campo magnético, a gente sabe que as nuvens se contraem para formar estrelas. O campo magnético é uma coisa que atrapalha isso, que ele não deixa a nuvem contrair. E é isso que eu estudo basicamente até hoje. Esse é o meu campo de trabalho, mais em geral. E isso foi um trabalho feito com instrumentação brasileira, o telescópio do Laboratório Nacional de Astrofísica, no sul de Minas. Então, tenho muito orgulho desse trabalho também. Mas essa nuvem, ela começou a dar muito fruto, muito mais do que a gente pensava. Quando eu vim para fazer meu doutorado na Europa, eu comecei a observar nuvens usando outras técnicas, que no caso, radioastronomia ou astronomia infravermelha. E foi dando esse resultado interessante. Essa nuvem, uma coisa que ela tem, ela apesar dela ter uma massa muito grande, a taxa de formação de estrelas dela é muito baixa. O que é contraditório. Se você tem uma massa muito grande, você queria que várias estrelinhas, você tem combustível para formar muita estrela. Mas não tem. A nuvem está fragmentada, mas tem muito poucas estrelas jovens.
Somente um ponto dela tem estrela jovem, que é uma pontinha dela que chama Barnard 59, que é do catálogo de Barnard, que é o único lugar de formação estelar dentro da Pipe Nebula. Então, quando surgiu o ALMA, quando o ALMA foi finalmente posto em operação, a gente pensou, vamos observar essa nuvem, vamos ver como as estrelas se formam em detalhe. E o ALMA, ele é um interferômetro, a gente pode falar disso depois, mas ele basicamente foca nas regiões pequenas do céu. Não é como um single dish que observa a distribuição mais estendida. A gente quer detalhes das estruturas. A interferometria é bom para isso. Então, a gente pegou o membro mais jovem de Barnard 59. Você tem várias protoestrelas, umas mais evoluídas, outras menos, mas nenhuma delas virou uma estrela ainda com sistema planetário em volta. São protoestrelas. A gente pegou a mais jovem dessa protoestrela e resolvemos observar ela com ALMA. E o ALMA ele tem uma sensitividade brutal para observação de contínuo, emissão térmica de contínuo de poeira e de linhas moleculares. Você faz observação de linhas, você tem um tipo de informação, você faz informação de contínuo, você tem outro tipo. E o ALMA é alta frequência rádio, né? Tipo 200 giga. Isso. São comprimentos de ondas milimétricos e submilimétricos. Então, o nome é daí, Atacama Large Millimeter and Submillimeter Array. Então, é nessa faixa. E por que isso é bom? Porque é nessa faixa de frequência que a emissão térmica de poeira tem o brilho máximo. A poeira quente devido à protoestrela, a protoestrela que está nascendo e está aquecendo a poeira em volta, o pico de emissão dela são nesses comprimentos de onda, para quem está estudando aí distribuição de corpo negro e tudo. Então, e por isso é ideal observar com o ALMA. E como o brilho é muito grande e a resolução, ou seja, a amplificação que a gente tem com o interferômetro muito alta, dá para você ver detalhes dessa estrela. Então a gente começou a observar essa estrela, essa protoestrela, a gente viu o que a gente chama de envelope, né, que é um gás menos denso em volta dela, e no centro um disco, que é o que a gente chama de disco circunstelar, que é um disco de acreção, né? A gente sabe que a nuvem acreta através do envelope. A estrela está se formando, né? Tem gravidade, ela está comendo tudo que tem em volta dela. Mas ela está rodeada por esse gás que está caindo no disco, e o disco, e o gás e o material do disco está caindo nela, que está no centro. Certo? Então, a gente observou isso, viu esse gás menos denso, viu o disco circunstelar. Lembrando que a gente não vê a estrela, porque a protoestrela, ela está ali dentro, né? A gente está vendo o gás em volta. A estrela em si, para vê-la, teria que ser um telescópio óptico ou infravermelho. Mas como ela está escondida ali, como se fosse uma nuvem passando na frente do Sol, a gente não vê. A gente viu o disco, mas a gente viu uma peculiaridade no disco. Ele não era um disquinho perfeito, sabe? Ele tinha uma simetria. Então, a gente estudou a cinemática, viu que essa protoestrela ejetava uns jatos de material muito interessante, sabe? Mas vamos ver o que tem dentro desse disco, que está estranho. E pedimos mais tempo de ALMA. A gente escreveu outra proposta de observação para o ALMA, usando esses dados como suporte. A gente precisa ver isso em mais alta resolução para entender. Quando conseguimos, a proposta foi aprovada, observou em uma altíssima resolução, que é uma resolução que a gente tinha era da ordem de 30 unidades astronômicas. E aí, quando a gente abriu a imagem, tinha um pretzel. E a gente ficou chocado, porque quando não tinha uma protoestrela, tinham duas. A gente viu, é um sistema binário, protobinário. Lindo, São duas irmãzinhas gêmeas nascendo. E além de ver as duas, a gente viu esses filamentos que a gente chama de pretzel, que são filamentos de acreção. Ou seja, o que a gente viu, esses dois pontinhos no pretzel, não são duas estrelas, são dois discos pequenininhos circunstelares em volta de cada uma. A gente não vê estrela pelo motivo que eu falei antes, a gente só vê o disquinho em volta delas. E esses discos aí, eles são mais ou menos da ordem comparável à resolução do telescópio. Então, eles têm... a gente fez um ajuste de tamanho deles, tendo em conta essa resolução e tudo, e eles são muito pequenos, são da ordem de algumas unidades astronômicas. Eles são discos muito pequenininhos, que têm muita poeira, suficiente para formar planetas terrestres, por exemplo. Uau. Apesar de ser um estágio muito anterior, a gente não consegue ver se está formando. E esses filamentos de acreção. Ou seja, a gente viu a nuvem caindo no disco, e agora a gente está vendo o disco caindo nas duas estrelinhas. Sabe? É como se fosse um processo self-similar, sabe? Vai caindo um e depois em outro. E
Que A gente lindo. comparou, a gente usou dados do Very Large Array, o VLA, e Uhum. viu que tinha uma emissão em rádio ali, que significa que comprova, ou seja, e duas emissões, dois pontinhos, assim, aquela emissão em rádio e a emissão ionizada, que é mais uma prova de que existe uma protoestrelinha dentro daqueles disquinhos ali. E foi assim que Nossa. foi a história do Pretzel. Aí, quando você fala, vocês abriram a imagem, quem é esse time? Esse time ainda contém, inclui o seu orientador de mestrado, Exatamente. lá E o da de doutorado. UFMG, e o de doutorado da Espanha, Isso, de Barcelona. e mais a galera da Alemanha. Então, você está agregando. Por onde você Isso, passa, isso. você cria as pontes, né? Exato. É muito comum, né, na nossa área, Uhum. a gente fazer colaborações e você explora as distintas experiências dos membros. Tem gente que vai conseguir modelar os seus dados, tem gente que vai ter experiência em como observar isso da melhor maneira, como entender esses Uhum. dados, interpretar esses dados. Que Mas o lindo. meu orientador de mestrado e o de doutorado, eles estão nesse bonde aí, porque o de mestrado, desde o início, ele tem interesse nessa nuvem, ele tem contribuído com a contraparte ótica do estudo, e o de doutorado foi o que me aplicou o rádio, né? Foi o que eu aprendi radioastronomia. No E doutorado. no doutorado, em Uhum. Barcelona, ele chama E, e- Giuseppe Biel Girard. Ele também tem um paper que ficou muito famoso, é um paper da Science, quando ele publicou esse paper quando eu comecei o doutorado, que mostra pela primeira vez uma protoestrela com campo magnético em formato de ampulheta. E ah, isso era previsto por modelos que falavam, quando o campo magnético não consegue mais segurar a gravidade, ele, em vez de ser, se ele é uniforme, ele vai entortar assim e vai formar uma ampulheta. e ele E ele viu observou. isso, e é perfeito. Ele observou com dados de polarização, né, que a gente usa para observar campos magnéticos, e é uma ampulheta perfeita, sabe? Que lindo. Inclusive chama Hourglass Morphology, e isso era previsto por modelos de mais de 10 anos atrás da publicação dele. Então, foi legal já ter essa motivação de trabalhar com ele. Ele virou uma referência no campo de polarização em estrelas de formação, estrelas do tipo do Sol. E aí a gente, quando começou a Alma, tinha todo o suporte científico e técnico atrás de mim, sabe, para me ajudar e tudo. Ele tinha experiência em interferometria. Aí aqui com a Paula, peguei mais a parte química da coisa. Vamos tentar estudar o conteúdo químico dessas estrelas, como que elas vão evoluir. E aí tinha gente que faz modelo. E ele falou, Felipe, vamos tentar entender tentar simular como que você observa esses jatos e como Caramba, que o disco de circunstelar formou essas duas estrelas em detalhe. Então, um que trabalho de bacana. colaboração. E essa imagem, ela realmente rodou o mundo, né? Ela competiu com aquela imagem lá do buraco negro, né? É, Da emissão em torno do buraco negro, uhum, porque foi no mesmo ano e as duas uhum, imagens foram chocantes. Virou uma das é, imagens do Apod, né? Da NASA, a imagem do é, dia, e virou uma dos top 5 lá descobertas do ALMA, isso, né? Então ganhou isso. bastante repercussão. Foi fantástico mesmo. A gente ficou Dentro de formação aplaudinho. estelar foi a primeira. Assim, o top 10 e top 5 eles dividiram por áreas, né? Ah, Em cosmologia, extragaláctica, alta energia. Dentro de formação estelar, ou seja, dentro desse subgrupo do ranking, ele foi o primeiro, o Pretzel. nossa, muito lindo, muito legal. Porque parece modelo, né? Quando eu vi aquilo lá, quando eu fiz a calibração e converti os dados para campo de espaço de imagens, eu falei, gente, isso aqui deve ser assim, isso parece um modelo, parece uma simulação que o meu companheiro aqui me mandou. É muito perfeito os É traços, perfeito, é muito nítido, sabe? é lindo, Normalmente, dados de rádio, você tem um nível de ruído, você tem uma coisa meio fragmentada. Não, assim, o contorno é muito óbvio, é muito claro, é sabe? muito Parece até lindo. meio 3D, assim. Me lembra, sabe o quê? Você que gosta de contato, É, aquela máquina no filme, a máquina, quando quando gira, ela começa a girar devagar, parece que alguém tirou uma foto daquela máquina pegando os anéis, assim. Inclusive, verdade. uma das coautoras, ela tentou interpretar esse modelo que ela fez, são dois anéis sobrepostos, assim, de acreção, Que e que lindo. reproduzia bem os dados. Ah, é muito lindo. E eu já vou emendar com uma pergunta de uma das nossas seguidoras, a Maria Lúcia Peschini, porque ela perguntou como que você se sente tendo tanta responsabilidade assim de liderar estudos desse porte, né, de times internacionais e liderar resultados tão chocantes assim para radioastronomia, né, e para astronomia em Uhum. geral. Eu me sinto, obviamente, muito, muito feliz, né? Um pouco assustado, assim, só para dar um exemplo, vocês viram o que aconteceu recentemente com a fosfina de Vênus? Então, É, o do Arthur, para quem anúncio. não sabe, foi detectada uma linha molecular que
na frequência da fosfina, que é uma molécula que aqui na Terra ela só é produzida, acho que industrialmente, ou então através de micróbios. E foi detectado na atmosfera de Vênus e que era um sinal indireto de vida. Isso foi publicado na Nature Astronomy. Fantástico, maravilhoso, eu defendi o resultado, tudo. Só que quando alguém se publica assim, você acha que todo o trabalho de calibração por trás disso foi feito de maneira correta, né? 2 semanas, 3 semanas depois, 2 ou 3 artigos falando, olha, não, essa calibração está errada, a gente baixou os dados, nós fizemos a nossa própria calibração e vimos que isso aí é só ruído, a detecção não é tão clara. Então, isso que eu quero dizer, é obviamente muito bom liderar esse tipo de projeto, colocar, ter esse tipo de atrair esse tipo de atenção para mostrar que a tecnologia está crescendo, que a gente consegue resultados impactantes, mas é o que você falou, a responsabilidade é grande. Se você vai publicar isso, você tem que estar preparado para levar todo tipo de feedback, positivo ou negativo, entendeu? Porque se você publica numa revistinha qualquer, né? Porque existem jornais e jornais científicos, né? A gente tem aquele índice de impacto de cada revista, né? O peso. Você publicou isso numa Science, né? Então, como primeiro autor. Então, deve ser um peso gigante, já a submissão daquilo, né? Porque você já passa por uma avaliação muito mais rigorosa quando você submete para um artigo desse porte, né? São 3 árbitros, né? Em vez de 1. Muito legal. Mas Exato. você consegue. E é bacana porque você vem caminhando com esse time, né? Como você chamou do bonde, o que eu achei até que você ia chamar do trem, né? Mas você chamou do bonde, mas vem caminhando, as pessoas vêm junto, né? E isso prova mesmo que a ciência é um processo colaborativo, né? Exato. Não tem fronteiras. O que eu queria saber também é, você saiu do LNA, né? Você fazia as observações lá no Pico dos Dias, né? E depois você foi parar nesses radiotelescópios, nesses interferômetros, os mais importantes do mundo. Você faz trabalhos com o VLA e com o ALMA. E como que foi a trajetória, assim? Quais os instrumentos que você usou nesse caminho? Eu comecei com LNA desde a iniciação científica. Eu ia praticamente por 5 anos, assim, iniciação científica e mestrado. Eu fui, no meio do ano, eu sempre ia para o LNA. Era para mapear a nebulosa do Cachimbo. Eu precisava de muitos dados para mapear toda a polarização dela. Cara, eu amava ir para o LNA, sabe? Assim, não somente porque no nosso país, sabe, nossa instrumentação são telescópios de muita qualidade, sabe? O Brasil está envolvido em outros projetos como SOAR, GEM e tudo, mas o LNA é nosso instrumento e ele produz dados de qualidade, sabe? Principalmente no que eu fazia, que era polarização. Uma anedota rápida: a minha primeira vez que eu fui na LNA, e eu acho que é isso que me fez querer continuar, eu fui seguindo meu orientador, o Gabriel. Ele tinha dados e ele falou: você vem comigo para você aprender a fazer observação. A gente foi um dia antes, uma noite antes. Quando nós chegamos lá, uma noite antes das nossas observações começarem, ele falou: vamos lá conhecer o telescópio principal, o que é de 1,60 m de diâmetro. Quando a gente chegou lá, nós abrimos a porta, assim, você já abre a porta, você já vê aquele monstrão, é maravilhoso, né? Você já foi lá, né, Alex? Eu fui uma vez só, mas eu não fui fazer observação, eu fui acompanhar. E aí depois você entra na salinha, né? Uma salinha por separado para fazer o controle do telescópio, redução de dados. Quando eu entrei, estava o Augusto Daminelli, que é um astrônomo do IAG, observando. Estava como é que chama? O operador do telescópio, que é quem ajuda o astrônomo com a parte mais técnica, fazendo um apontamento de uma estrela de guiagem. E estava tocando Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, no talo. E eu achei aquilo maravilhoso, porque o Augusto Daminelli não parecia se importar, ele estava atrapalhando. E depois eu descobri que quem gosta de Guns era esse operador que chamava Erli. E os dois estavam observando, escutando aquele rock. Eu falei: eu quero isso para mim. Que legal. Assim, uma atmosfera sensacional, sabe? Os dois lá escutando, tal, tomando um cafezinho, era tipo 2 da manhã. Bom, voltando, então eu usei o LNA. Quando eu fui para Espanha, eu não mudei imediatamente para o rádio, eu comecei a trabalhar com infravermelho, que também tem no LNA, só que tinha um telescópio maior nas Ilhas Canárias, chama William Herschel Telescope, que é um telescópio de 4 metros de diâmetro, e eles tinham uma câmera infravermelha muito boa, e eu comecei a fazer polarização no infravermelho curto, né? Banda H.
E depois eu comecei a fazer observações com tanto interferometria quanto single dish. E como é que você fala single dish em português? Não sei, eu falo, É eu um, falo é um, single dish. eu também. Eu Eu nunca, acho que toda não vez que eu tenho que falar isso em português, eu penso, não existe um termo para single. Antena, né? é antena de prato único, né? Mas, não, mas a gente não chama assim, né? Nunca ouvi ninguém falar. A gente fala ou radiotelescópio ou fala interferômetro, né? A gente, Exato. radiotelescópio é o single dish, Uhum. mas fora não é, né? Eu comecei a usar a single dish, só então o single dish é uma antena trabalhando sozinha, por assim dizer, Uhum. né? Ela é uma antena igual a antena parabólica que a gente conhece, mas apontando para algum lugar. E o interferômetro quando tem mais de uma antena apontando para o mesmo lugar e os dados dela se correlacionam. Então eu comecei com o interferômetro chamado Submillimeter Array, que fica no Havaí, e esse eu tive que ir lá observar. E depois aí vem o meu favorito, vem o IRAM, que é um telescópio que fica na Espanha, em Granada. É um radiotelescópio de 30 metros de diâmetro, que opera na faixa do milimétrico, ou seja, frequência de 200 GHz. E para fazer estudos de formação estelar, ele é um dos melhores radiotelescópios de lá. E é maravilhoso ir para lá. Fica em Granada. Para começar, você tem que ficar um pouquinho em Granada e você tem que comer tapas espanholas. Aí depois você sobe lá em cima, assim, de longe a melhor infraestrutura para astrônomo que eu já vi. Você tem uma geladeira com suco, refrigerante, cerveja, vinho, você tem uma cozinha com uma pata de jamon para você ir lá pegar jamon a hora que você Hum, quiser. Você tem o almoço, que a janta delícia. e um instrumento maravilhoso, fantástico. Eu acho que os observatórios em geral, eles têm uma atmosfera assim meio encantada. Não sei se é porque a gente Claro. é nerd, né? Mas assim, eu lembro da primeira vez que a gente fez a visita em Atibaia, que tem o radiotelescópio que agora chama Pierre Kaufmann, né? É, Mas que era Kaufmann. o radiotelescópio de Tapetinga e Uhum. que é uma antena de 13 metros e pouco, né? Dentro Uhum. daquele domo, Dentro daquele negócio. né? E aí a primeira vez que eu fui, que eu já fiquei chocada, mas a primeira vez que eu fui para fazer campanha, porque eles escalavam os alunos de iniciação científica Uhum. para fazerem as campanhas de observação. A gente foi observar quasares, eu trabalhava com sol, né? Mas a gente foi fazer a campanha para aprender a mexer mesmo, né? Uhum. Isso muda a vida da gente, né? Você ter aquela adrenalina da sala de controle, isso não sai da gente, né? Então, a Nossa. minha última observação em Arecibo, mesmo de forma remota, mas Uhum. em Arecibo, assim, que a gente, na sala de controle, botava lá para ir para tal quasar, porque eu Uhum. observava quasares próximos do Sol, né, para ver cintilação do Uhum. sinal. E aí você Uhum. via aquele monstro, né, indo para lá e É. para cá, rodando, e de repente coletando seu dado, você vê os dados saindo, a cintilação. Eu acho que isso Bem, não sai bem da dito. gente. É um impacto, é assim, se a gente tiver estruturas para levar estudantes, né, eu acho que isso muda a vida do estudante mesmo. Muda. Eu, na verdade, vi Arecibo na tela quando eu já tinha 15 anos, né? Uhum. Foi ali que eu decidi ir para a área eu queria ir para a área de astronomia, acabei indo para física e migrei Uhum. para física espacial, né? Que é um pouquinho diferente. Você se intitula astrônomo ou físico? Porque você veio da Não, física também, né? astrônomo. Astrônomo Astrônomo. já, né? Eu me formei em física, mas já na iniciação científica, e direto para o mestrado, já estava fazendo astronomia pura. E até estranho, porque na UFMG temos um departamento de física, né? Não é de astrofísica, não é igual ao IAG. Uhum. Mas eu tinha um grupo pequeno de astrofísica ali, mas que produz muito. E ter ali, já me agarrei a eles. E você fez IC, então você teve financiamento? Fala um Tive. pouquinho das bolsas que você teve, dos apoios. Sempre que eu estive no Brasil, eu tive meu trabalho financiado pelas agências de fomento. Minha iniciação científica foi feita com bolsa, com financiamento do CNPq. O meu mestrado foi feito com financiamento da FAPEMIG, da Formação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais. Teve uma outra pergunta de um seguidor Hum. perguntando qual que seria a diferença assim entre a astronomia feita no Brasil, como que a astronomia feita no Brasil é vista fora do país, e você que passou por essa fase ainda de formação fora também, Uhum. existe alguma, o que que você vê assim de diferença e se você Uhum. teve alguma impressão assim de como as pessoas veem a gente vindo do Brasil? O que que você acha? É uma boa pergunta. O Brasil sempre teve muito respeito no exterior, mas o foco do Brasil é mais, então, não sei se você vai concordar comigo, Leca, é muito mais astronomia ótica, né? Assim, falando do aspecto observacional, né? Tem gente que faz altas energias, tem gente que faz rádio como a gente,
Mas os grandes projetos do Brasil, como o SOAR, o Gemini, são focados em astronomia óptica. E o Brasil ganhou tanto respeito que o Brasil foi o único país não europeu a ser convidado para entrar no ESO. O ESO, European Southern Observatory, que está aqui do lado. É uma das maiores instituições de pesquisa da Europa em astronomia. É o dono de todos esses telescópios maravilhosos que tem lá no Chile, parceiro na gestão do ALMA, e também de outros telescópios como o APEX. Então, assim, o Brasil foi quem foi chamado, sabe? O único fora da Europa a ser convidado. Infelizmente, devido à turbulência política aí que aconteceu, o projeto não foi assinado, não foi concretizado. Eu ainda tenho esperança que no futuro próximo isso possa acontecer, mas isso diz muito sobre a produção brasileira, sabe? A imagem é boa, de brasileiros aqui no exterior, só que tem poucos radioastrônomos, sabe? Tem muito poucos radioastrônomos brasileiros, pelo menos aqui na minha vivência, sabe? Acho que existe uma tendência a mudar, principalmente com o que o ALMA tem mostrado, que dados de rádio não são só contorninhos, parecem o ovo e a clara, e a gema, assim. A gente é acostumado com aquelas imagens lindas do Hubble, e também o rádio também, né? O rádio também mostra dados impressionantes, não só o Pretzel. Por exemplo, o buraco negro, eu acho que talvez nem todo mundo tenha se impressionado tanto com a imagem, porque por não entender o que aquilo significa. Não é somente o buracozinho com a luz em volta. A engenharia e a técnica por trás daquilo. Foram vários interferômetros, né? Exato. O ALMA é um interferômetro ali, de antenas no mesmo pedacinho de terra ali no Chile. O buraco negro foi um telescópio na Espanha, o ALMA, um telescópio na Austrália, um telescópio no Chile. Então, assim, e combinar dados de distintos telescópios a distintas horas do dia, assim, muito difícil. É maravilhoso, sabe? Isso é que a astronomia faz. A astronomia não é simplesmente não é somente o conhecimento de ciência básica, né, ciência bruta, mas também toda a engenharia, toda a tecnologia que ela envolve é maravilhosa. E você contou pra gente... Saindo do assunto, foi mal. Não, mas você contou pra gente do Pretzel cósmico, mas a gente não falou do resultado novo desse outubro. Conta pra gente um pouquinho o que você descobriu agora esse ano. É da mesma região, Barnard 59, tem uma regiãozinha assim, onde você tem as estrelas mais jovens, mas tinha uma estrelinha mais isolada, uma protoestrela mais isolada. Vamos apontar o telescópio para ela, ver o que tem ali. E o que a gente viu é muito interessante, porque é o seguinte, eu falei de acreção, né? Acreção é um processo self-similar. Então, você tem a nuvem que acreta através do envelope no disco, ou seja, vai formando o disco. Já tem uma protoestrelinha lá no centro, que nasceu, mas ela está crescendo, porque a nuvem acreta no disco, o material do disco vai rodando, até cair na estrela. E isso normalmente acontece nos estágios muito jovens, nos estágios muito iniciais da formação estelar. Quando o disco já está completamente formado, praticamente já não tem um envelope em volta dele, você já tem um disco, é onde se está observando que existem protoplanetas. Você já deve ter visto essas imagens do ALMA maravilhosas de discos com uns anéis de poeira e umas cavidades de poeira. Você tem, por exemplo, o HL Tau ou o TW Hydra. Isso são discos evoluídos, ou seja, é muito mais evoluído do que o Pretzel. O Pretzel é um estágio muito novinho. O bebezinho ainda está sendo gerado na barriga da mãe. O disco ele já estava assim, para nascer, tá? 9 meses de gravidez, como se fosse. É um disco maduro, sabe? Que tem as condições para se formar planetas dentro dele. E essas condições, e essa informação foi observada, foi confirmada por outros trabalhos, né? O disco e os anéis, as cavidades, inclusive essas cavidades, acredita-se que é a assinatura de que está se formando um planeta. Porque o planeta vai formando, vai acretando material naquela órbita em que ele está girando. Por isso que você tem os anéis de gap, sabe? E de cara, então, que a gente viu um disco protoplanetário, que é maravilhoso, mas não é novidade. Não é a novidade do trabalho. E o nosso disco está de lado. Então, o que a gente vê são 3 blobs, assim, são 3 pedaços, um em cima, um no meio e um embaixo. Mas o que é isso? É o anel externo do disco, uma cavidade, ou seja, uma ausência de poeira, e o disco interno, dentro do qual está a protoestrelinha.
entendeu? Então você está vendo o disco de lado. Uhum, uhum. Esse é o que o dado de poeira nos diz. Mas o que o dado de linha nos diz é, além da gente ver a rotação do disco, que também não é novidade, Uhum. normalmente dados de linhas moleculares, eles te traçam a cinemática. Uhum. Não somente a distribuição de gás, mas a direção que o gás está se movendo. Então, a gente viu um padrão muito consistente com uma rotação kepleriana, para quem está estudando leis de Kepler, sabe? Então, uma rotação kepleriana do disco. Um disco é rotação. Uhum. Mas a gente viu filamentos de acreção caindo nesse disco. E isso não era esperado nesse estágio de evolução. A gente achou que o disco já havia se formado. Uhum. Ou seja, a gente viu as cavidades, que é um sinal de formação planetária. A gente viu filamentos, ou seja, o disco não está completamente pronto. O disco ainda está comendo. Ele ainda está comendo matéria em E volta. já estava formando o E já planeta. estava, porque aí entra os outros dados de moléculas. A gente viu que dentro das cavidades, a linha de moléculas que a gente observava, ela tinha um pico, a linha molecular. Quer dizer que ali tinha um gás muito quente. E num ponto específico da cavidade. Em outro ponto da cavidade, mais para cima, por exemplo, a gente não via isso, só embaixo. E coincidindo com isso, dados do VLA, do Very Large Array, que mostram a emissão livre-livre, ou seja, emissão de gás ionizado na mesma região onde os dados do ALMA mostraram gás quente. Ou seja, são dois resultados que são completamente consistentes. O ALMA mostrou que na cavidade tem gás quente, mais quente que o normal, e num ponto específico da cavidade, e nesse mesmo ponto o VLA mostrou que ali tem gás ionizado. Ou seja, tem alguma coisa ali. Ou um planeta tipo Júpiter, gigante, que está se formando, e quando ele se forma, ele aquece o gás em volta dele, ou talvez uma anã marrom, que seria uma companheira, né? Seria uma estrela que ainda não, ela não vai ter o combustível para formar uma estrela comum, mas ela está ainda acretando, e ela ainda tem um campo magnético muito forte, então a gente pode estar produzindo essa emissão ionizada que a gente está tendo. Na verdade, seria mais apropriado dizer um caso simultâneo de disco e planeta em formação. Entendi. Porque o disco ainda está se alimentando através desses filamentos de acreção, que são gigantes, sabe? São de ordem de 2.000 unidades astronômicas. Ou seja, o disco ainda está se formando, esse material que cai no disco está alimentando esse planetinho que está formando e está alimentando a estrelinha no centro. Lindo, Felipe, muito lindo. E assim, a gente falou aí do impacto dos astrônomos brasileiros fora do Brasil, né, e da ciência brasileira vista fora. A minha impressão foi a mesma, assim, eu nunca senti nenhum tipo de desrespeito ou preconceito em relação a ter vindo do Brasil. Estando nos Estados Unidos especificamente, eu acho que a gente tem uma formação muito menos agressiva no Brasil, porque aqui é meio mata-mata, né? Assim, a ciência é um business. Eu não sei, eu sinto algumas diferenças assim, culturais, assim, na maneira como a gente faz ciência. Mas o que eu queria te dizer é que, assim, se hoje a gente tem um reconhecimento internacional, foi por conta de pessoas, indivíduos que foram para fora e representaram bem o nosso país, né? E a gente sente isso culturalmente, né? Você vai para fora, imediatamente você vira professor de samba, né? A gente carrega a cultura junto. Você Exato. tem que, e eu sempre carreguei esse peso, assim. Eu não posso fazer besteira porque eu tô representando. Se eu fizer besteira, vai ser assim, ó. Os brasileiros fazem besteira, né? Tipo, então eu acho que tem uma responsabilidade da gente sair, né? Claro. E você, Felipe, assim, você tá botando a gente na ponta das descobertas na radioastronomia, assim, trabalhos super relevantes e, assim, com certeza você está abrindo caminho para muitos brasileiros e levando e representando bem o nome do país, assim. A gente fica, de verdade, assim, como amiga e assim, já velha, né, que a gente já tá ficando... Você quarentou na quarentena, né? Mas a gente fica feliz de te acompanhar, assim, e fico orgulhosa mesmo de ver o caminho que você está fazendo e como você está levando bem a ciência dos federais, né, dos institutos federais, você veio aí da UFMG, né, e dos centros da física do Brasil, assim. É um orgulho mesmo pra gente. Você também, né, Leca? Você está aí em um ambiente internacional tem muitos anos já. E eu acho que a gente capitalizou bem o que a gente ganhou no Brasil, né? O dinheiro que a gente sempre teve investimento e a gente deu retorno, a gente produziu com isso. A ciência brasileira, cientista brasileiro, você está vendo, né? Agora em época de pandemia, todo dia uma notícia diferente, fazendo os testes com matar o vírus e, sei lá, a gente, como diz Caetano Veloso, a gente é foda. A gente é. Eu acho que a ciência Como brasileira... cientistas, sabe, assim... A gente não deve nada a ninguém, não. Eu acho que a ciência no Brasil é séria. A gente
quando tem investimento, né, a gente vai para frente. É triste ver vários laboratórios fechando por falta de financiamento, né? E acho que a briga mesmo acho que a popularização da ciência é importante justamente para ganhar o apoio público, né? E para que as pessoas entendam a importância de desenvolver esse tipo de pesquisa. Um último comentário nisso. Eu acho que também muita coisa, e aí não é nem só exclusividade do Brasil, a sociedade tem uma impressão que a ciência devia ser uma coisa muito imediatista, tipo coisa de filme, sabe? O dia depois de amanhã. Deixa eu fazer um modelinho aqui. Pum. Em 3 semanas o mundo vai acabar. Vamos resolver a equação de Navier-Stokes. Pronto. E não é, assim, é um trabalho a longo prazo, sabe? Então, é preciso mostrar para o povo que o pretzel é legal, mas não é só o pretzel, sabe? O que tem por trás do pretzel, o que tem por trás de Arecibo, o que tem por trás dos seus estudos de física solar, tem tecnologia, tem estudo, sabe? Tem gestão de projetos, tem supervisão de estudantes, sabe? Tem transferência de conhecimento, tem programação, tem contato com engenharia, com engenheiro, tem tudo, sabe? E tem rigor, né? Como você rigor, falou, né? rigor. Esse release aí do Fosfina lá em Vênus, né? Que foi prematuro, né? E que foi anunciado porque é um clickbait, né? Assim, a galera quer saber, vida em Vênus, tá? Mas a verdade é que a gente, para fazer um trabalho, a gente submete um artigo. Quanto tempo demorou para o seu artigo ser aceito, né? Para ser publicado, né? Exato. Tem todo um processo de avaliação pelos pares. É isso que as pessoas têm que entender. O processo não é simplesmente um método científico no desenvolvimento da pesquisa. Além disso, tem todo esse aceite dos pares, né? Você tem que convencer teus colegas que aquilo faz sentido, que teu método foi direito, teus resultados foram válidos, né? Não é simplesmente libera aí. Isso, é robusto. É robusto. E não é tão imediatista, sabe? Não. O imediatismo vem a longo prazo. Tem gente falando mal de ciência aí com o celular na mão, sem saber que a câmera digital veio do CCD, que estava num telescópio, sabe? Placa de raio-x, sabe? E conhecimento próprio, que é tão importante quanto, né? De onde viemos, para onde vamos, mas não é imediato, mas é valoroso, e isso tem que ser entendido. Sabe? E para fechar, então, aqui, eu só vou te perguntar, porque você veio lá da cidade de Ipatinga, né, em Minas. E o que fez um menino lá de Ipatinga ir para a área da física? Você já queria ir para astronomia? O que te levou para essa área? É engraçado, Leca. Eu nunca... Tem uma história, mas ela não é tão romântica igual a gente pensar. Deitei um diagrama, olhei para o céu. Eu sempre achei que curti o tema, mas como uma criança normal. Para mim, o clique foi quando eu estava na 5ª série, aula de geografia. E a gente, não sei se foi para todo mundo na mesma época que eles estudam isso, quando a gente estudou sistema solar pela primeira vez. A gente pensa, talvez, que tem um momento de uma coisa muito romântica, né? Da definição da carreira e tal. Mas você vê a importância de uma aula de ciências, né? E no Brasil, muitos professores de ciências, eles vêm da biologia, por exemplo, né? Não são professores formados em física ou com capacitação em astrofísica, em astronomia em geral. E hoje em dia, recente, ano passado, eu acho, implementaram a nova base curricular nacional, que contém um eixo muito forte em Terra e Universo. Então, esses temas que você está falando, eles são trabalhados no Fundamental 2 hoje, né? Que é 5º, 6º, 7º, 8º ano, 8º e 9º. E é por isso que a gente está fazendo a capacitação Girls in Space nas escolas. A gente está com professoras de cada estado do país trabalhando com a gente esse ano. A Patrícia Cruz, que você conhece, uma astrônoma do Brasil também, né? Astrofísica, que está lá na Espanha. E a Rafaela Lima, que é uma professora de ciências no Rio. E a gente está fazendo agora em novembro. Temos outra aula aqui agora sábado e depois a gente fecha no próximo sábado. E estamos capacitando essas professoras, porque se a gente tem um professor dentro de sala de aula, né, é um impacto tão grande na vida desses alunos, né? Trazer um conteúdo com profundidade, com paixão, né? Que diferença um bom professor, meu. Professor que te motiva. Porque até o meu primeiro contato mesmo com a astronomia foi até meio frustrante, foi para ver o Halley, quando eu tinha 6 anos de idade. Aí eu pus o olhinho naquele telescópio querendo ver a cauda do cometa, o fogo, né, na ponta, assim. Aí eu vi aquele pontinho e falei, não, tá bom. Mas, isso aí não quer dizer nada, hein, gente, para quem está assistindo. E aí depois veio tudo e também tive professores muito bons de física, principalmente, que não te ensina a decorar, mas que te ensina a raciocinar, sabe, a pensar.
E aí foi começando a despertar pelo método científico. Esse negócio de aula de geografia, só para situar, eu tinha 11 anos. É, Mas é isso que você falou, o trabalho que você está fazendo também, Alex, esse negócio de capacitação, de motivar e de trazer o interesse de adolescentes jovens para astrofísica, e principalmente mulheres, é muito uhum, importante, porque tá na hora, passou da hora, a gente já está em 2021, né? Já estamos aí. praticamente. Passou da hora de ter gender gap, né? Passou da É, hora de ter, né, assim, racismo, homofobia, tudo isso. Passou da hora, isso aí é. não é momento mais para isso, sabe? Então é hora de todo mundo tem oportunidades iguais, todo mundo que quiser fazer vai fazer, tem que falar que não existe profissão que é só para homem, que é só para mulher, não, nada disso, que todo mundo faz o que quiser. É linda a Jocelyn Bell, né, que foi quem descobriu os pulsares. Uhum, Ela e não ganhou o Nobel, né, porque foi o orientador dela que ganhou. Mas ela, depois que ganhou o breakthrough da física, depois de 50 anos de carreira, ela doou os 3 milhões que ela ganhou para financiar estudantes de regiões que não são representadas na academia, uhum, lá na Irlanda, né, da onde ela é. é, E porque ela fala que se ela tivesse um olhar da academia, daquelas pessoas que estavam sempre na universidade, ela uhum, não teria visto o sinal do pulsar. E a diversidade, ela agrega na ciência, né? Então, assim, exatamente. quanto mais a gente puder ajudar essas professoras aí de cada cantinho do país, né? A gente está trabalhando com professoras que têm, assim, estudantes de diferentes rendas, né? E é bem É, diverso mesmo o nosso grupo. E elas falam legal. assim que como isso pode impactar e abrir a cabeça mesmo, né, para oportunidades. E o Uhum, céu sempre vai inspirar, né? Então a gente só sim, precisa olhar para cima, né? uhum, E exatamente. obrigada, Fê, por fazer tanta gente aí orgulhosa Uhum, do Brasil, fora do sim. país e feliz de olhar para cima com você. Legal, eu que agradeço. Obrigado aí pelas belas palavras. É recíproco, já falei isso aqui, você também está nesse mesmo trem de inspiração, de sucesso, e você está colhendo os frutos aí. Tamo junto. Tamo Obrigada, junto. Fê. De nada. Um beijo para você. Beijão. Tchau. Tchau.